Olá pessoal, sejam novamente muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje é espetacular. Eu vou revelar a vocês um código secreto que está na Bíblia, algo que eu aprendi e vou passar para vocês. Como Deus é um Deus tão maravilhoso, como Deus é um Deus supremo, tudo está no controle de Deus. Deus é o único que é onisciente, é onipotente, é onipresente. Deus é um Deus maravilhoso, pessoal. Antes que eu me esqueça, se inscrevam no canal, deixem um joinha na mensagem e ative o sininho das notificações, tudo bem? Vamos à palavra de Deus. 1 Crônicas 1, a descendência de Adão. Adão, Sete, Enos, Cainã, Malael, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. Então aqui nós vemos que desde Adão até Noé a Bíblia nos mostra como sua descendência, ou seja, como a descendência de Adão, essas pessoas. O interessante é que a Bíblia também nos mostra que todas essas pessoas, elas não tiveram só um filho, como relatado aqui. Todas essas pessoas aqui identificadas, elas tiveram filhos e filhas. Eu não sei quantos, mas tiveram vários. Mas uma coisa nos chama a atenção. Por que será que Deus quis que somente esses nomes aparecessem na genealogia de Adão até Noé? Isso não é algo interessante? Isso não é algo que nos faz pensar? Por que não colocou todas as pessoas, todos os descendentes de cada um que estavam aqui? Mas Deus só deixou colocar na Bíblia o nome de uma pessoa. Isso aqui, pessoal, é um código secreto da Bíblia. É algo que está ali para nem todas as pessoas observarem, nem todas as pessoas verem. Somente aquelas pessoas a quem Deus quiser que seja revelado. Eu aprendi isso. Eu estou fazendo um curso muito interessante. E eu aprendi isso dentro desse curso. E é por isso que eu vou passar para vocês isso. Para vocês verem a grandeza que é o nosso Deus. Como o nosso Deus é um Deus que nos dá esperança mesmo em meio à tormenta. Então nós temos aqui que todos esses nomes, eles têm um significado. Todos os nomes na Bíblia, eles têm um significado. Então eu vou começar a enumerar aqui o significado de cada um desses nomes que nós falamos aqui, na sua ordem conforme está na Bíblia. Ok? Então vamos lá, preste atenção. Adão significa homem. Sete, apontado. Enos, fraco, mortal. Cainã, aflição. Malael, santo Deus. Jared, ele descerá. Matusalém, quando ele se for, virá. Lameque, ausente de esperança. E por fim, Noé, alívio e conforto. Então eu enumerei aqui que cada nome desse tem um significado. Deus, ele não deixou que o nome dessas pessoas fossem inseridas na Bíblia de forma aleatória. Deus, ele tem uma ordem. Deus faz tudo de maneira ordenada, tanto na Bíblia como também em nossas vidas. Onde tem Deus, habita o quê? A ordem. Entendeu? Não habita o caos, não habita a desordem. Deus, onde tem Deus, tudo é natural, tudo é tranquilo, tudo é de uma maneira que se encaixa perfeitamente. Deus é um Deus maravilhoso. Conta a Bíblia que quando Deus passou as medidas do templo de Salomão, para o rei Salomão fazer, não se ouvia uma batida de martelo. Porque as peças do templo do rei Salomão eram feitas em lugares distintos, em lugares diversos. E elas chegavam no local somente para serem encaixadas. O encaixe era tão perfeito que não se ouvia uma batida de martelo para se encaixar.
Isso não mostra o quê? Que onde há Deus há perfeição. E Deus vai mostrar isso para vocês nessa perfeição que eu vou passar para vocês hoje. Como Deus é tremendo. Então vamos lá. Olha só que todos esses nomes que eu li para vocês, todos esses significados, eles formam uma frase, formam algo de extraordinário. Nós sabemos que teve Adão e Adão pecou. E Adão pecou, e quando Adão pecou, o homem foi tirado do seio de Deus. O homem não se tornou mais filho de Deus. Ele se tornou simplesmente uma criatura, como se fossem animais. Mas o nosso Deus maravilhoso, desde Adão, ele já tinha um plano de redenção para nós. Isso aí estava muitos e muitos e muitos milênios à frente. Ou seja, muito tempo depois, mas muito tempo depois mesmo, veio Jesus Cristo, que com sua morte nos trouxe de volta ao Éden, nos trouxe de volta ao seio de Deus. E a mensagem que Deus mostrou com a geração de Adão até Noé é algo fantástico. E agora eu vou revelar para vocês. Na ordem que eu falei os nomes e na ordem dos seus significados, forma a seguinte frase: ao homem está apontado uma mortal aflição, mas o santo Deus descerá, ensinando, e a sua morte, quando ele se for, virá e trará ao ausente de esperança alívio e conforto. Olha como isso é tremendo, como isso é maravilhoso. Deus mostrou na genealogia de Adão até Noé que viria um Redentor. Porque o que aconteceu na época de Noé? Aconteceu o dilúvio, o mundo foi acabado, o mundo foi totalmente destruído pelo próprio Deus, pela maldade que os homens tinham naquela época. Deus destruiu o mundo com o dilúvio e só se salvaram 8 pessoas, Noé e a sua família, e todos os animais que Deus assim predeterminou. Noé, ele passou mais 100 anos construindo essa arca, 100 anos sendo injuriado, 100 anos sendo caçoado por toda a população, porque naquele tempo não chovia no mundo. Existia somente uma terra seca e somente um pequeno orvalho que tinha. Não existia chuva. E Noé estava construindo uma arca gigantesca, no seco, falando que o mundo se acabaria pelo dilúvio. Então o povo achava que ele era doido. E Deus disse, desde Adão até Noé, isso que eu mostrei para vocês, que o próprio Deus desceria ao mundo e nos traria um conforto, uma redenção. E quem é esse? Estava falando da morte, da vinda, morte e ressurreição do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Então esse código que Deus deixou no nome dessas pessoas, os descendentes de Adão até Noé, e os seus significados, Deus escolheu apenas um descendente. Para quê? Para que fosse inserido na Bíblia como a sua genealogia de Adão. E esse nome dessa determinada pessoa tem um significado. Então Deus montou um quebra-cabeça perfeito para nos mostrar que mesmo o mundo estando sendo destruído com Noé, ele estava falando para nós, estava prometendo que haveria uma redenção depois. A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Pessoal, isso é fantástico. Existem muitos outros códigos na Bíblia, e conforme eu for aprendendo o que eu estou aprendendo no curso, eu vou passando para vocês. Isso é algo fantástico. Essa mensagem que Deus diz para nós aqui nesse código é algo inimaginável, é algo que ninguém imaginaria que fosse estar ali, na cara, para todos verem. Mas Deus sabe as pessoas que Ele quer que escute e que aprenda isso. Porque como diz a palavra de Deus, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E a porta que leva à salvação, ela é estreita, ela não é larga. A porta do mundo é larga, o caminho do mundo é largo, todos passam por ele. Mas a porta da salvação, ela é muito estreita. E são poucos os que chegam até ela. Aqueles que creem realmente
no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqueles que entregam sua vida a Cristo e passam a viver de maneira dependente totalmente de Jesus Cristo. Nós sabemos que nós merecíamos estar no inferno pelas nossas boas obras. Nossas boas obras diante de Deus é um trapo de imundícia. É aquele pano que os leprosos colocavam em suas feridas para impedir que o mau cheiro passasse. Isso significa trapo de imundícia na Bíblia. Esses trapos eram fedorentos, eram horríveis. A léguas de distância a pessoa sentia aquele cheiro podre de um leproso. Essa é a nossa justiça diante de Deus. Então não pense você que você vai herdar a vida eterna pela sua boa obra, pela sua justiça. Não. Nós vamos herdar a vida eterna pelo sangue de Jesus Cristo. E crendo, e aprendendo, e buscando. Aprendendo coisas maravilhosas como essa que eu acabei de ler para vocês. Interessante que isso está lá na Bíblia. Está tudo na Bíblia. Mas nós precisamos do quê? De muita orientação do Espírito Santo para chegar a uma conclusão dessa. Busque a Deus todos os dias da tua vida. Jejue, ore, peça a Deus discernimento, que eu tenho certeza que você também vai ter descobertas fantásticas da parte de Deus para a tua vida. Ok? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.